Olá pessoal, boa noite. Estou eu de volta aqui para mais uma live e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Vamos falar a respeito das crenças limitantes. Tudo aquilo que a gente faz, acha que está fazendo o que é certo e acaba muitas das vezes tendo problemas de autossabotagem, sabotando as coisas que a gente vai atrás, sabotando aquilo tudo que é importante para a gente. Porque as nossas crenças, elas nos impedem muitas vezes de trilhar caminhos grandiosos. A gente procrastina, a gente não se arrisca. A palavra que eu mais a palavra que eu mais ouço as pessoas falarem é que tem medo, medo de se arriscar, medo de partir para uma coisa diferente. O medo, ele vai paralisando. E eu sempre falo que o medo, ele é muito importante. Porque se a gente não tivesse medo, a gente poderia nem estar vivo hoje. Por quê? Porque a gente estaria se arriscando muito mais, né? Nós estaríamos entrando em situações muito mais perigosas. Então o medo, ele é importante. Só que quando ele paralisa, ele impede a gente de viver coisas grandiosas. E hoje eu vou ter aqui uma convidada, a minha aluna Elciane. Nós nos conhecemos alguns meses atrás, ela vai saber melhor do que eu quando foi que tudo isso começou. E ela está comigo numa jornada aí de autodescoberta, de desenvolvimento pessoal. E simplesmente está sendo muito lindo ver o progresso dela. Eu fico muito feliz quando eu vejo os insights que ela está tendo a respeito da própria vida. E aí eu convidei ela hoje para esse bate-papo, porque ela é uma pessoa que está trilhando um caminho de desenvolvimento pessoal e sabe o quanto isso é difícil. Não é fácil. A gente sobe a montanha, de repente a gente despenca lá de cima, né? A gente acredita que está seguindo por um caminho totalmente novo e de repente tudo dá errado e a gente volta para a estaca zero. E muitas vezes a gente fica se culpando, mas não devemos nunca nos culpar pelo que deu errado, e sim pegar aquilo como um grande aprendizado e começar tudo novamente. Que a vida é um aprendizado, nós viemos aqui para aprender. Vou chamar a Elciane agora para a sala. Elci, pede para entrar, por favor. Deixa eu ver se eu consigo te adicionar. Ah, agora sim. Às vezes o Instagram faz isso com a gente, né? Vê se você consegue pedir para entrar de novo. Deixa eu ver aqui se eu consigo agora. Acho que agora vai. Eu tô aceitando e não tá dando certo. Pede para entrar de novo para ver se eu consigo, porque eu não tô conseguindo. Elce, pede para entrar de novo. Isso. Deixa eu ver se eu consigo agora. Não sei por que que não tá entrando. Eu tô te adicionando. Ah, foi. Nossa, que dificuldade. Deus, E, e não dá nem para editar essa parte da gente tirar. Que perde mó tempão. De vez em quando eu apanho. Eu tô botando você pra dentro e não entra. Olá, boa noite, Isabel. Vamos começar nosso bate-papo, né, Elci? Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do que você faz, né? Qual é o seu trabalho. Se apresente para o pessoal que vai ficar depois gravada essa live. Vou colocar você como colaboradora, que você consegue colocar também no seu Instagram, tá bom? tá certo. Olá, boa noite. Meu nome é Elciane, eu sou fotógrafa e
Desde 2022 eu venho nessa caminhada de busca de autoconhecimento e um dos meus maiores desafios, né, atualmente é o emagrecimento. E eu conheci a Nádia em maio desse ano, que foi uma descoberta muito boa, porque eu pensava que apenas ia ser um curso de baralho cigano, um curso em que eu ia aprender um pouco a fazer leituras e não sabia o que me esperava lá no curso. Quando eu percebi, eu já estava assim num mergulho muito profundo em grandes autodescobertas, o que tem sido muito gratificante, porque depois que eu comecei a fazer o curso, eu comecei a ver muitas mudanças em mim. É o baralho cigano. Muitas pessoas acreditam que é só uma forma de prever o futuro, e não é bem isso, né? E a pessoa só descobre quando realmente se aprofunda em olhar para si mesma, né? Que eu sempre falo lá para vocês na mentoria, né? Quando doer, pega que é seu. Se doeu, pega que é seu. Porque, na verdade, muitas vezes a gente acredita que o problema é o outro. E o problema somos nós mesmos, né? Então, muitas vezes, quando uma pessoa incomoda demais a gente, ou algo que alguém fale dói muito na gente, preste atenção, porque não está falando do outro, está falando da gente. E como o baralho cigano mostra isso, né? Isso, mostrou de diferentes formas. A cada tiragem que eu ia aprendendo, que eu ia estudando, eu ia vendo, meu Deus do céu, isso é uma. Só que está acontecendo comigo mesmo. Eu estou vendo isso. Vala, Vala, agora eu estou entendendo por que eu comecei a pensar dessa forma. Agora que eu estou entendendo por que essas coisas assim mexiam tanto comigo, por que eu vivia nessas dinâmicas. Isso para mim foi um divisor de águas, foi uma coisa assim muito fantástica. E atrelado ao baralho cigano, eu pude também conhecer outras medicinas que estão envolvidas dentro da análise, porque eu não é só o baralho cigano, não é só o tarô, não é só as cartas, ela trabalha com a hipnoterapia e eu confesso para vocês que assim, a hipnoterapia tem valido para mim assim, o que anos de terapia eu não tinha conseguido ver, gente. Incrível, incrível, incrível. As ferramentas conversam entre si, né? Eu achei muito interessante quando eu fiz a tua tiragem lá, sua mandala astrológica, onde eu vi a dinâmica que você usava com o seu pai, né? E a gente está levando isso agora para a hipnose, porque tudo, o que acontece? Toda dor, toda crença. Então vamos falar de crenças, que é o assunto de hoje que eu escolhi, você nem sabia, né? Eu adoro fazer isso. Toda crença, ela nasce na infância, né? Através de figuras de autoridade. O que são figuras de autoridade? São pessoas que a gente respeita como alguém importante na nossa vida. Então, quem é a nossa primeira figura de autoridade? A nossa mãe, né? Que a gente está dentro da barriga dela. Então, existem traumas, né? Porque a criança vem de um trauma, a criança vem de algo que mexeu com a gente de alguma maneira e, e começa na primeira infância, até os 7 anos de idade. Então, normalmente, toda a dor, fobias, a ansiedade, a procrastinação, elas vêm de algo maior. Ninguém não existe pessoas preguiçosas. Existem pessoas que elas paralisam por algum motivo, e esse motivo normalmente vem lá da primeira infância. Então, os nossos maiores instaladores de traumas na gente são nossos pais. E depois, conforme a gente vai crescendo, começa a ir para a escola, professores, avós, tios, porque na primeira
logo que a nossa mãe engravida, nós temos lá, né, nossos traços de caráter, que são formados através dos nossos traumas, né? E na primeira infância, nosso primeiro contato é com a nossa mãe, ainda dentro da barriga dela. E ali começa realmente, dependendo do que aconteça com a nossa mãe ao longo da gestação, isso pode reverberar na gente. E não necessariamente um trauma, uma dor, ela aconteceu realmente. Mas a percepção da criança é de que algo está acontecendo de muito ruim. Então eu vou dar um exemplo, que eu gosto muito de dar exemplos, para as pessoas entenderem que às vezes ninguém precisou ser estuprado, ninguém precisou ser molestado, né? Ninguém precisou ser espancado para a criança se sentir desprotegida, impotente, abandonada. Então um exemplo assim bem comum de sentimentos de abandono. A mãe esquece a criança no berço chorando. Tá lá, lavando a louça, na cozinha, tá no banheiro tomando um banho, a criança estava dormindo, ela acorda, começa a chorar. Chora muito, 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 e a mãe não tá ouvindo, tá lá no banheiro. Para essa criança, naquele momento, ela foi abandonada pela mãe. Trauma instalado com sucesso. A criança, pronto, primeiro trauma, abandono. Aí vai ao longo da vida, vamos supor, como já aconteceu comigo, minha mãe me contou, eu não lembro disso. E outra coisa muito interessante é que os nossos traumas, o nosso subconsciente, a nossa mente, para nos proteger, elas faz com que a gente esqueça daquilo ali. Porque ela não quer que a gente sofra. Então a mente, ela esconde exatamente ali aquela dor. Então eu tive uma dor na infância, minha mãe disse logo, no primeiro dia de escola, eu fui para a escola e ela me botou numa van. E eu era sempre a primeira a ser deixada pela van. E um dia, logo no início, assim, ela falou pra minha mãe, falou até que não tinha nem muito tempo que eu estava na escola, não. A van esqueceu de me deixar. Eu era muito quietinha. Eu estava lá dentro da van quietinha, ele passou direto de me deixar, e eu fui a última. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe disse que eu estava aos berros. Eu chorava achando que eu tinha sido abandonada, tinha sido sequestrada, sei lá, uma criança de 5 anos. E naquele dia, eu falei que eu nunca mais voltava para a escola. Ela tentou de tudo fazer eu voltar para a escola, e ela teve que me tirar da escola. Aquele ano eu não estudei, porque simplesmente aquilo foi e aquilo com certeza foi um trauma muito forte. Porque eu não lembro, não me recordo, mas por algum motivo eu acredito realmente que isso tenha reverberado na minha vida adulta. De que maneira eu ainda não sei, porque todas as regressões que eu já fiz, eu não voltei a esse momento. Então, provavelmente, a dor a dor que eu estou tratando, as dores que eu trato quando eu vou para a hipnose, que eu faço uma regressão, ainda não são as dores, provavelmente, que esse momento ele tenha sido algo, mas que foi um trauma muito forte, que eu nem fui para a escola mais. Então, é só um exemplo que eu estou dando de situações, né, em que a gente vive na infância que instalam traumas que vão virar crenças, que vão limitar a gente. E aí eu vou falar um pouco dos sabotadores, né? Todos nós temos os sabotadores, são vários. Né? Tem um livro muito bom sobre sabotadores que eu já li, mas eu vou falar o meu mais forte. Todos nós temos o crítico. O crítico é comum de todas as pessoas. Quem é que não faz uma crítica? Quem é que não critica o outro e não critica a si mesmo? Mas existem outros sabotadores e existem testes, né? Em que você vê qual é o seu mais forte. No meu caso, é o controlador. Né? Então, eu sou muito controladora. E existe um outro que é bem interessante também, que é o escapista. Eu conheço várias pessoas que são assim. Né? A pessoa prefere se esquivando, né? É o esquiva. Vai se esquivando para não lidar com as situações desagradáveis. Então, normalmente, é aquela pessoa que não se envolve em problemas, ela não se envolve em situações que possa trazer algum tipo de desconforto para ela. E olha como o sabotador, ele atrapalha a nossa vida. Imagina uma pessoa que quer estar no controle o tempo inteiro. Então, existem vários sabotadores. Eu não vou aqui aprofundar em sabotador. Se eu não me engano, são 9. Mas o crítico, ele é comum de todos nós. E eu vou pegar o crítico, que é o que todo mundo vai se identificar. O crítico é aquele que ele critica a ele mesmo, se chicoteia e critica o outro. Então, eu vou dar um exemplo clássico do crítico. Eu não estou
pronta. Eu não tô pronta. Não consigo fazer isso que não está perfeito ainda. E a gente vai empurrando, porque a gente nunca vai estar pronto. Concorda comigo, Elvis? Fala um Sim, pouquinho aí disso tudo que eu falei. Você se identificou com algo? E aí eu sempre falo, se doeu, pega que é seu, né? Porque não é do outro que está falando, é sempre da gente. é, é, Sempre da gente. é muito complicado, assim, eu falando por mim, né, que eu vejo que no meu ambiente, às vezes, de trabalho, às vezes eu demoro muito para entregar um trabalho, porque ele não está ainda no critério que eu criei na minha mente, e aí o tempo vai passando, os prazos vão se diminuindo, e aí é onde mora o problema. Porque quando eu não entendia muito bem essa dinâmica que eu trabalhava, eu acabava demorando muito, perdendo prazo, perdendo cliente. Ai, porque meu serviço tinha que ser muito perfeito. Isso era um problema que eu já passei por isso. Eu já tenho tratado por isso. Mas esse crítico, ele volta e meia, ele faz umas visitas e é muito difícil lidar com ele às vezes. E o crítico, né, na infância, muitas crianças ouvem. Eu cansei de fazer isso com meu filho, tá? Quando a letra estava muito horrível, eu apagava, mandava ele fazer de novo. Olha que coisa horrível isso, né? É o que eu falo, quando meu filho nasceu, se eu conhecesse tudo que eu conheço hoje, ele seria outra pessoa. Mas uma coisa que eu falo para os pais que estão aqui, quem já é pai, quem já é mãe, né? Não se culpem. A gente dá o nosso melhor. Só que também nós fomos criados por alguém. Nós temos também as nossas crenças e as nossas verdades. E a gente vai levar isso adiante, né? Então, não se culpem, porque os seus pais também foram criados por alguém. E assim a coisa vai andando de tal maneira em que, infelizmente, a gente repete padrão de comportamento, né? A gente repete padrão de comportamento e, e é o que a gente tem para dar. A gente dá o nosso melhor. Agora, podemos melhorar cada vez mais? Sim, podemos. Hoje em dia está muito fácil. Hoje em dia está muito fácil encontrar recursos. Eu mesma, eu comecei estudando, eu sou autodidata, eu comprava livros e ficava lendo. E comecei a fazer principalmente as imersões. Porque imersão assim, eu falo que imersões presenciais é tudo na vida. Quer se curar? Vá para uma imersão. Porque a imersão, às vezes você nem é atendido numa imersão. Né? Era uma das coisas assim que eu sempre às vezes ficava, porque, olha a minha crença, nunca tive muita sorte para ser sorteada. E, e o que acontece? Às vezes são muitas pessoas, né? Então, às vezes é um final de semana, então algumas pessoas vão ser atendidas. E eu tô montando uma imersão agora, que eu vou fazer agora em novembro, aqui em Brasília, e foi uma das meus diferenciais, que eu quero fazer diferente de todas as imersões que eu já fui. Todas as pessoas que participarem da imersão serão atendidas por mim na hipnose. Né? Eu vou curar, eu vou tratar uma dor daquela pessoa. E eu nunca vi esse nenhum tipo de imersão. Então, por isso que vão ser poucas vagas. Nós teremos as constelações familiares e teremos as regressões, né? Regressão à dor, então vai ser muito legal. Vão ter várias dinâmicas também, a gente vai fazer várias dinâmicas, mas todas as pessoas serão atendidas. Porque era uma das coisas que eu ficava, assim, às vezes frustrada nas imersões, porque eu falei, puxa, mas eu nem tive a oportunidade de estar ali com a pessoa que está ali na frente, né? Mas as imersões, elas são muito curativas. Você se cura na dor do outro, você se identifica com a outra pessoa e a gente passa a olhar o outro com mais empatia. De que maneira? Que quando você tá ali numa turma de 50, 60 pessoas, em que as pessoas, a gente vai conversando, né? Nos intervalos e tudo. E aí a pessoa vai contando a história dela. Ou então, na hora que a pessoa está ali passando por um processo com o facilitador, né? Você vê ali como a pessoa sofreu, né? E às vezes a gente conhece uma pessoa, a gente fala com uma pessoa e fica às vezes ali, sabe, fazendo, né, o nosso diálogo interno é fortíssimo, né? E a gente fica ali julgando a pessoa. Né? O julgamento é algo, é coisa do crítico, né? Então o crítico está sempre julgando e a gente está ali julgando a pessoa e a gente não tem ideia da dor dela. É interessante que essa semana eu vi um filme, não lembro o nome, em
que o cara, ele foi criado por um pai alcoólatra. E ele era jogador de beisebol, tá na Netflix. Eu achei interessantíssimo. E ele começa a transgredir geral. O cara era um atleta, super atleta. E foi por causa do pai que ele virou um super atleta. Porque o pai obrigava ele a rebater as bolas. Bêbado, bêbado. E eles sofreram muito, ele e o irmão. E num determinado momento do filme, ele tá ele bebia muito, ou seja, repetindo um padrão de comportamento. O pai era alcoólatra, o filho é alcoólatra. E o outro filho não era alcoólatra. Então, isso é uma outra coisa bem interessante que eu vou falar. Deixa eu só finalizar aqui, que eu vou dizer essa situação de são filhos criados pelos mesmos pais, um vai por um caminho, o outro vai pelo outro, igual dos pais. Um repete padrão e o outro foge do padrão. Então, isso é muito comum também nas relações, nas criações. E lá no filme, num determinado momento, ele tá lá fazendo ele brigou com a cunhada dele, chamou ela de mimada, de menininha de papai, que ela nunca sofreu na vida, que ela não sabia o que era sofrer. Ele se botou na posição de vítima, que é isso que a gente faz, né? E aponta o dedo pro outro, dizendo que o outro teve a melhor vida do mundo e a nossa vida, que foi uma mazela, uma desgraça. Aí num dia ele tava lá no negócio, aí ela foi fazer um depoimento. E ela falou: tô aqui hoje para dizer que eu venci. Hoje Deus faz parte da minha vida. Hoje eu perdoei meu pai. O meu pai me estuprou desde os 9 anos, dos 6 anos aos 12 anos de idade, uma coisa assim. Eu era estuprada pelo meu pai todos os dias. Pensa na cara dele, porque ele acusou ela de filhinha de papai, que ela nunca sofreu na vida. Então a gente não sabe a dor do outro. Porque às vezes eu tô aqui sorrindo, feliz, mas você não sabe o que eu passei. E a gente vai e julga o outro. A gente vai e aponta o dedo pro outro. Nós criticamos sem saber a dor que o outro viveu. E o legal dessas imersões é exatamente isso. Ali você vê a dor do outro. Você fica solidário ao outro. Você tem empatia pela outra pessoa. E muitas das vezes, eu sempre falo que as pessoas não são colocadas juntas ao acaso. Muitas vezes as pessoas precisam estar juntas naquele grupo. Eu adoro, eu amo grupos. Por exemplo, lá no Baralho Cigano, e isso é incrível também, tá? Eu jogo Mahalila também, eu gosto de jogar para grupos. E as pessoas vai ficando quem tem que ficar. Tem gente que se desconecta, sai. Tem gente que não participa, não interage. E o grupo vai se fechando. Por quê? Porque aquelas pessoas têm que estar ali por algum motivo. Elas têm que estar juntas. E aquele que está desconectado daquele padrão ali, simplesmente vai pipocando e saindo fora. Isso é muito comum. Muito. Então eu nunca fico melindrada se tem alguém que não está participando. Já teve Mahalila que eu joguei, que a pessoa estava empolgadíssima pro dia do jogo, que eu faço um grupo, eu faço um trabalho prévio com Mahalila, de arquétipo, de desafio. E no dia, eu lembro, nunca esqueço disso, a menina que estava mais empolgada, participativa e tudo, eu ajudei ela com o desafio dela, no dia ela não apareceu. Ela não entrou no grupo, pro jogo. No dia do jogo ela não apareceu. E depois eu mandei uma mensagem para ela, que eu fiquei até preocupada. Ela: Nádia, eu esqueci. Eu esqueci. Isso foi o acaso? Não. Ela não podia estar ali naquele momento. As casas dela, que ela teria que cair, não eram aquelas que estavam ali. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, existe uma coisa sistêmica. Existe algo muito maior em que faz as pessoas determinadas ficarem juntas. E você vê como as pessoas vão se conectando, né? E aí eu quero, fale mais alguma coisa aí, ó. Só eu tô falando. Vamos lá. Pode me interromper quando você quiser fazer alguma... E a gente vai conversando. Isso que eu falei para você das dinâmicas, do contato com o outro. Não sei se você já participou de alguma imersão presencial de autoconhecimento. Você já fez alguma? Não, assim, não. Não, eu já participei, assim, de algumas vídeos, mas, assim, de imersões, não. Não. Então não deixe de participar. É muito bom. Não deixe de participar. Eu já fiz muitas. E eu já fiz muito processo de cura em mim, sozinha mesmo, com as coisas que eu leio, com os cursos que eu faço. Mas as curas reais, as curas mais profundas são nas imersões. Porque você trabalha ali a dor. E é muito legal que a gente faz muito em imersão, trocas com outras pessoas que estão ali, de atividades mesmo. Então isso vai fazendo com que você se liberte mesmo da dor. É incrível.
muito a pessoa, a imersão, ela meio que ajuda você a se desconectar do todo e olhar para dentro. Olhar para dentro. E Exatamente. aí, as interferências, essa cura vai ser muito profunda. Sim. Eu imagino que é assim. Eu nunca fui, eu tenho muita vontade de ir. Mas eu... Venha para Brasília em Ah, novembro fazer aqui com a gente. Eu ia adorar ver você aqui. Adorar. Ia ser muito bom, muito bom. Então, o que que eu poderia mais falar de crença, né? O que que é crença? Nós temos dois tipos de crença, as limitantes e as fortalecedoras. Se você me permite, eu vou dar um exemplo de uma mesma dor que nós dois tivemos na infância, que a gente, olha como é que as pessoas não são colocadas juntas ao acaso, né? Pessoal, eu sempre tive um problema muito sério com barriga. Barriga, assim, pra ver o tamanho da minha dor, do meu trauma infantil, que todo dia de manhã, quando eu acordo, eu levanto 4 horas da manhã, quem me conhece já sabe que eu vou pra academia às 5 horas. Eu levanto, a primeira coisa que eu olho é pra minha barriga, pra ver se ela cresceu. Ó, como é que é? É automático. Não é uma coisa que eu faça de forma consciente. Hoje eu tenho consciência que eu faço isso. Eu nem tinha. E eu sempre tive assim pavor de ficar barriguda, porque eu era a esquisita da casa, eu era a disforme, porque eu fiquei doente com 11 anos, eu tomei muita cortisona, eu fiquei muito inchada. Então eu era muito esquisita mesmo. E as minhas irmãs falavam, vai malhar sua gorda feia. E é uma dor que a Elsa também tem. Ela teve o mesmo trauma. E aí eu vou dar um exemplo do que é uma crença fortalecedora agora e de uma crença limitante. A Elsie tem uma crença limitante. Eu sou gorda e vou ser gorda para sempre. Eu tenho uma crença fortalecedora. Eu já fui barriguda. Nunca mais eu vou ser. Então, pessoas, é isso aí. A dor, o trauma foi o mesmo. Ela sofreu na infância porque ela era chamada de gorda. Eu sofri na infância porque eu era chamada de barriguda esquisita. Que não é muito diferente de gorda, né? E o que que eu fiz com isso? Eu falei assim, eu não vou ficar barriguda. Eu não vou ser essa daí. Eu vou ficar mais magra que vocês. E hoje eu sou a mais magra da família. E eu usei isso uma vez. Aí agora eu vou levar até uma outra coisa aqui que eu falei no grupo lá do WhatsApp do Baralho Cigano e que a Elsie disse que ficou com aquilo na cabeça. Eu nunca imaginei que aquilo ali, mas reverberou de uma maneira positiva, né? Doeu e você pegou que era seu. Eu lembro que a gente estava falando exatamente desse negócio de. Eu não lembro o que foi exatamente. E que eu virei e falei assim: uma amiga minha me chama de neurótica. Você vai deixar seu filho neurótico. Ah, eu lembrei agora que meu filho tá bem gordinho. Ele não mora mais comigo e quando ele morava comigo, ele era magrinho. E aí eu fico em cima do pai dele que o garoto não emagrece. E aí eu fui falar da minha dor com elas. Puxa, eu vejo meu filho lá gordinho, isso me mata, tá doendo no meu coração, que eu queria tanto que ele emagrecesse, eu queria tanto que ele voltasse a ser como ele era magro igual a mim. E, eu lá desabafando no grupo lá, né? E que isso estava doendo muito em mim, que eu não sabia o que fazer para o meu filho emagrecer, já que ele não mora mais comigo, né? E eu fico em cima do ouvido do pai, né? E eu converso muito com meu filho, só você pode. Eu não posso, se eu pudesse malhar com nós dois e você emagrecer junto comigo, faria isso, mas não posso, tem que ser você que tem que querer. Então eu converso muito com ele. Aí eu comentei no grupo que uma colega minha falou para mim uma vez assim: você é neurótica, você vai deixar seu filho doente. Aí eu virei para ela e falei uma frase para ela que eu ouvi de um amigo meu obeso, quando eu tinha 18 anos. Antes um magro neurótico do que um gordo infeliz. E foi a frase que eu usei, não foi, Elcio, lá no grupo? foi essa frase. E foi a partir dali, agora você conta, que a partir desse dia. Pronto. A partir desse dia, você colocou essa frase, assim, caiu assim na minha mente. Caramba, caramba, o que é que eu tô fazendo assim? Por que que eu ainda tô nessa postura de não fazer nada por mim? E aí, eu lembro que pouco tempo depois eu comecei a falar com você sobre a questão da hipnose, né? Porque eu queria de alguma coisa, de alguma forma sanar essa sensação que eu tinha de estar o tempo todo protelando esse autocuidado comigo. Porque eu já tinha tentado de diferentes formas e nada tinha acontecido, nada tinha mudado. Eu ainda continuava
nessa mesma postura, assim, travada. E aí assim, a gente conversou, e poucos dias depois disso, eu comecei a ir para academia, assim. Comecei a ir para academia. Aí eu lembro que você falava muito de assim um mindset de crescimento, né? De estar sempre assim perto de pessoas que também quisessem te estimular. E aí eu chamei minha cunhada, meu cunhado, e eu comecei a ir para a academia, eu comecei a olhar a academia por outra perspectiva, porque eu sempre ficava naquela, ainda não estou pronta, ainda não é a hora, tem sempre um problema, eu estou doente, minhas costas, sempre aparecia alguma coisa, sempre aparecia, nunca era o momento ideal. E assim, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, daqui a 20 anos, será que eu ainda vou estar desse jeito? Eu estou perto de completar 37 anos. Será que no ano que vem eu ainda vou estar nessa mesma dinâmica? E aí, assim, conversando com muitas pessoas, eu comecei a fazer amizade na academia. Todas as vezes antes, eu entrava na academia, mudo e saia calada. Eu disse, não, dessa vez eu vou fazer amizade com todo mundo. Eu comecei a falar com as pessoas, comecei a entender um pouco como é que funcionava o exercício. Aquela coisa que parecia muito mecânica dentro da minha cabeça, começou a fluir, a ter um entendimento. Eu comecei a gostar de uma coisa assim que, para mim, eu achava que eu nunca ia gostar na minha vida, de academia. Eu vou puxar essa tua fala para dar uma dica para a galera aí que tem dificuldade para academia. Tudo é crença, tudo é hábito. Se você levanta de manhã para ir treinar, já pensando, é uma droga, que saco, cara, o seu treino vai ser uma porcaria ou você nem vai para ele. Agora, se você começa a imaginar que você vai ficar mais bonita, que você vai caber na roupa, que você vai poder comprar qualquer coisa, que você vai estar linda de qualquer jeito, porque o seu corpo vai estar maravilhoso daquele jeito que você queria, você vai para academia. Então, dicas, eu dou várias dicas, né, de treino. Já botar o despertador sendo uma música que te motive. Eu tenho muitas âncoras instaladas em mim para ir treinar. Então, assim, sentir dor, eu sinto dor todo dia. Eu sinto dor no pé, eu sinto dor no joelho, eu sinto dor na coluna, mas a dor é mais uma motivação. Se eu ficar em casa, a dor piora. Tudo eu uso como algo positivo para ir pro treino. Quando eu estou muito exausta, o que acontece? Eu já me imagino lá treinando. Eu levanto e vou. E não é mole não, 4 horas da manhã. Agora acredita, eu não sou a única. Tem outros também psicopatas na academia comigo. Que dizem que o pessoal que malha essa hora é psicopata, né? Então tem, assim, 6 horas da manhã já tá lotada a academia. Eu chego lá às 5 da manhã. Então, se eu faço, se os outros fazem, PNL, né? Aí vamos para PNL. Se alguém fez, você também pode. Lembra que eu falo isso direto para vocês lá, quando vocês falam, isso é muito difícil. Eu falei, gente, eu aprendi. Se eu aprendi, vocês aprendem. É só não desistir. Eu tinha um professor de cursinho, quando eu estava estudando para concurso público, que ele falava, a sua vez vai chegar. É só você não sair da fila. O problema só é o seguinte, o ser humano, ele quer prazer imediato. O ser humano busca o prazer imediato. Tudo que é a longo prazo, quando o prazer é a longo prazo, o ser humano costuma desistir no meio do caminho. Por isso que é tão difícil criar um hábito. Porque hábitos requer... O que o hábito requer? Que você tenha disciplina. Se não tiver disciplina, facilmente você não vai seguir com aquela rotina. É interessante, né, que eu tenho várias pessoas que eu já atendi com a hipnose, né, nas minhas mentorias, em que a pessoa fala que não gosta de rotina. Eu falei, aí eu sempre falo a mesma coisa. Então morre. Porque ao acordar de manhã, você tem que levantar para trabalhar, você já entrou na rotina. Toda vez que você vai dormir à noite, você está numa rotina de sono. A vida é uma rotina, infelizmente. Ou felizmente, porque eu adoro a rotina. Eu gosto muito. Eu sou muito disciplinada. Então, não é a rotina que a pessoa tem problema. Não é com a rotina, que a rotina tá vivo, tá na rotina. A pessoa tem problema com a disciplina. Tem problema de ter ali o foco, a determinação.
a continuidade. As pessoas tendem a desistir no meio do caminho. Exatamente por conta disso que eu estou falando. Todo mundo quer o prazer imediato. Hoje em dia, do jeito que o mundo está corrido, hoje em dia você faz compras pela internet, você não sai de casa para nada. Você pede no supermercado para entregar na tua casa. Se a pessoa não quiser sair de dentro de casa mais, ela não sai. Quem trabalha de home office, se quiser, não sai de casa para nada. Para nada. E aí, tudo ela tem na mão. Então, por que a pessoa vai levantar de manhã e vai para academia ficar suando, fazendo força? É muito difícil mesmo, não é fácil. Só que não é impossível. Só querer. Só querer ter uma vida melhor. Uma frase que eu sempre usei na minha vida, e para mim ela é regra: o corpo é o abrigo da nossa alma, do nosso espírito, daquilo que você acreditar que seja, daquilo que realmente você se conecte, é espírito, é alma, é, sei lá, o que você achar que é. Ou se você acha que você é só um corpo, depois que morrer, parar de respirar, morre tudo, tudo bem também. Mas até que enquanto você está respirando, o seu corpo é quem abriga esse ser que está dentro, que é maior, que é sublime, que é espiritual. A sua alma. E se você não cuida bem desse corpo, como a sua alma sobrevive? Então, cuidar da nossa saúde é uma regra que devia ser a primeira coisa na vida de todos nós, de cada um de nós. Só que as crenças, que aí no teu caso, vou dar o exemplo da crença da obesidade. Você é gorda, vai ser sempre gorda. Aquela criança, eu não sei se você era gordinha, criança? Era. Não era Então, muito, não era muito, eu tinha sobrepeso. então. Isso aí, sabe o que é isso? Aí vamos lá, para a gente for. Isso aí é falta de mãe. Tudo que é boca, tudo que a gente bota pela boca, é falta de mãe, de peito, de carinho, de aconchego com a mãe. E aí é a falta. Então a gente começa a o quê? Ó, comer. Ou beber, ou fumar. Vai tudo para a boca. Porque o que? Acalma. Colo de mãe na calma. A comida acalma. O cigarro acalma. Todo fumante fala, eu fico mais calma quando eu fumo. Quem bebe de cair, de ficar bêbado, o que a pessoa quer afastar? A dor. E busca o que? O prazer. Porque quem já não. Eu já ficava bêbada. Não é delícia ficar altinha, felizinha. Você fica mais divertida, mais engraçada. Você esquece dos seus problemas, você está ali só para se divertir bebendo. Você está comendo, você está sentindo aquele prazer, aquela saciedade, aquela. Ainda mais quando a comida é muito gostosa, quando a comida é bonita de se olhar. Aí depois vem o quê? Depois do exagero, vem a culpa. Por que eu fiz isso de novo? Por que eu exagerei de novo? E a gente É. fica nesse looping, né? Os sabotadores, eles sempre dão uma, assim, eles sempre arrumam uma maneira deles aparecer. Eu lembro que como eu trabalho com festa infantil, eu sempre tive muita dificuldade, assim, por exemplo, de ir para uma festa. Sempre uma mãezinha dizia, venha comer, coma alguma coisa, prove isso, olha que delícia, foi eu que fiz. E eu tinha muita dificuldade de dizer não. E aí, eu lembro que esse insight eu tive pouco tempo depois da nossa anamnese de hipnose. Eu lembro que depois que aconteceu a primeira sessão, eu fiquei assim com uma sensação assim, como se eu tivesse assim, era tanta informação na minha cabeça assim, meu Deus, onde é que eu estou pisando? O que é que eu estou fazendo comigo? O que é que eu estou fazendo comigo? Eu preciso como é que essas dinâmicas elas estão acontecendo comigo assim? Eu não entendi, eu não compreendia. E aí, eu comecei a fazer, que a Nádia, ela dá umas meditações, certo, pra gente? Então, eu comecei a fazer algumas meditações. E foi muito interessante, porque eu tive um insight que foi um divisor de águas, assim, para mim, sobre essa relação de ter dificuldade de dizer não para comida. Principalmente quando eu estava querendo. Eu sempre, à noite, quando eu era criança,
Era o horário que tinha as melhores refeições na minha casa. Era o horário que tinha as melhores festas. Era, sabe, aquele dia todinho que você passa na ansiedade, porque à noite vai ter uma festa. Pronto. Passei por várias vezes por isso na minha infância. Então, à noite, queira ou não, era uma forma de acolhimento que eu tinha da minha família. Era uma forma de acolhimento, aquele churrasco, aquela felicidade, aquela música, aquela festa. E eu não entendia por que depois da anamnese eu tinha ficado um pouco nostálgica. Assim, e essa fome emocional que eu sentia à noite, eu não entendia por que eu estava sentindo isso. Foi muito interessante, porque a hipnose, ela ajuda não só na hora da intervenção, ela ajuda depois também. Sim. Ela sites, ela vai mostrando aquelas, vai preenchendo as lacunas com respostas assim. Tem hora Depois, que... Fala mais perto do seu celular, que tem hora que tua voz está sumindo. também porque eu tô um pouco rouca, Não, mas nós tá abafando mesmo a voz, tá? É como se tivesse o microfone falhando. pronto, eu vou tentar falar um É. pouquinho Quando mais você perto. está mais perto, aí não falha. Facilita, né? Pronto. E foi isso que aconteceu comigo. Eu percebi que na minha infância, numa dessas meditações, que o que eu estava fazendo na minha infância, à noite, com essa fome emocional à noite, nada mais é do que o que a Nádia falou agora. Uma saudade daquele acolhimento que eu sentia da minha mãe. Que ela fazia aquela macarronada de noite, fazia aquela comida, aquela sobremesa. E toda festa, eu olhava para aqueles doces, dava uma loucura na minha cabeça. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? E eu ficava culpando apenas e só. Ah, não, eu tô doente, eu tô com uma compulsão, isso não tem jeito. E assim, essa resposta é lá de trás, Sim. veio lá de trás. É, E eu foi achei, muito interessante isso. não, eu achei interessante o que você falou, porque é exatamente isso. O que que acontece? Lá na primeira sessão que a gente fez, eu fiz uma regressão para sua criança. Eu levei você para sua infância, num momento de alegria. E isso, o teu subconsciente, ele destravou. Então você conseguiu trazer para o consciente e conseguiu ver com clareza por que que você come à noite. E é isso mesmo que a hipnose faz. Ela simplesmente ela traz aquilo que está escondido à tona. E aí, é lógico, aí a gente, os áudios que eu te mando é de auto-hipnose, e aí você vai trabalhando essa auto-hipnose em você mesmo, que é o que eu vou ensinar para você numa das sessões, eu vou ensinar você a passar por esse processo. Lógico que regressão não dá para fazer sozinho, mas você mesmo fazer sugestões para o seu subconsciente todos os dias, né? E é muito interessante, você já viu, o que eu sempre falo, enquanto está inconsciente, você não sabe por que você faz o que faz. Quando você traz para o consciente, você começa a ver o que você faz, e aí você começa a se policiar. Porque eu sempre digo para todas as pessoas que eu atendo, eu sou 20%, você é 80%. Né? Por isso tem aquele monte de dever de casa antes do primeiro atendimento. Por quê? Porque não adianta eu dar o meu melhor, porque eu sempre dou o meu melhor. Se você não der o seu melhor, vai ficar capenga. E eu não tenho o poder de entrar dentro da tua cabeça e mudar o que está aí dentro. Se eu tivesse esse poder, eu estava rica. E eu estava também perfeita. As minhas crenças estariam todas ressignificadas, né? E assim, a gente tem que entender isso, que é um processo de cura em que você está sempre buscando cada vez mais. Porque, pensa, eu tenho 54 anos. Há 54 anos, quando eu estava na barriga da minha mãe, eu sofri o meu primeiro trauma. São 54 anos com uma crença, tendo um comportamento por causa de uma situação que eu vivi com a minha mãe na barriga dela. É fácil mudar? Não. Aí eu fiz uma regressão, pá, descobri o que que era. Descobri. Hoje em dia eu me policio o tempo inteiro, porque volta e meia eu estou escorregando. Eu estou escorregando. Então, assim, o perdão é libertador. Você perdoar, é lógico que tem coisas que são. As pessoas até falam, mas como é que eu perdoar um estupro? Não é
perdoar não é concordar com o que o outro fez. É você se libertar do outro. Isso é seu, não é meu mais. Eu escolho ser diferente. Eu escolho uma vida diferente. Então, quando você botou na sua cabeça, eu não preciso comer à noite, porque se eu comer à noite, a minha mãe não vai estar aqui para me dar colo. Tanto eu fiz isso, como também eu procurei à noite. Porque assim, eu fico. Imagina a seguinte coisa. Eu passo o dia trabalhando, atendendo pessoas, tendo cuidado com o serviço, né, que eu faço de fotografia de outras pessoas. Às vezes, se alguém assim chega aqui em casa pedindo alguma ajuda, eu ajudo. Eu ajudo porque eu também, às vezes, com algumas outras medicinas, assim, de cuidar do outro. Passo o dia cuidando de alguma coisa e de outra. E à noite a gente fica com a vontade, com a necessidade de ser cuidada. E aí onde mora o sabotador. Se a gente não se programar, se a gente não pensar nessa noite como vai ser, o sabotador vai tomar de conta. Você vai procurar o sanduíche mais suculento, você vai procurar o sorvete, vai procurar os doces. E aí onde mora o problema, né? Eu sempre falo para aqueles como eu, que não pode ver um chocolate, não tem em casa. Se tá dentro da geladeira, dentro do armário da cozinha, foi você que comprou e botou lá. Se você não tem em casa, você não vai comer. Tem dia que eu fico querendo roer a parede para comer um chocolate. Eu não tenho, que eu não compro. Senão eu saio da minha dieta. Senão eu vou ficar o quê? Aquilo que eu mais odeio, barriguda. Então, é loucura isso, mas são coisas. Hoje em dia eu sou muito mais light, onde eu me permito ficar um final de semana sem treinar. Mas ó, quando eu viajo, eu procuro hotéis que tenham academia ou que tenham um voucher para eu malhar. Eu levanto mais cedo para ir para academia, para depois ir fazer o passeio. Ao ponto que a meu trauma, eu falo que o meu trauma é muito bem, foi muito bem inserido e ele foi muito bem ancorado. Só que, felizmente, eu ancorei pelo lado que do esporte, do lado de quem treina, quem cuida, quem se cuida. Porque para mim treinar é ter saúde. E eu tinha, né? Às vezes em quando eu dou umas escorregadas, o problema de escassez de saúde, né? Eu sempre fui uma criança muito doente, então eu sempre acho que quando apareceu a pandemia, eu achei que eu ia pegar e morrer. Foi uma loucura, eu fiquei muito paranoica, eu fiquei muito louca no início, por causa o que é um trauma. E pensa num trauma reforçado ao longo da vida, que é isso que acontece. A gente vai reforçando o nosso trauma. E chega num ponto que ele está tão bem ancorado que é difícil até você ressignificar ele. E como isso acontece? Acontece numa sessão de hipnose? Muitas vezes sim. Mas eu estaria mentindo se eu falasse para você que numa sessão de hipnose a pessoa resolve, tá curada. Não. Você já tá meio caminho. Porque a vida vai te provocar. A vida vai trazer situações para você em que você vai ser testada. Se você vai conseguir seguir pela trilha nova, é o que eu sempre falo. Tem o antes da hipnose e o pós-hipnose. Antes da hipnose, aquela estrada toda pavimentada, que chega e escorrega quando você entra nela. E aí você faz a hipnose, você constrói uma outra estradinha, ainda cheia de terra, com matinho que você está capinando. É mais fácil andar por que estrada? É mais fácil você voltar para aquela estrada ali e derrapando nela só fazendo cagada, né? Do que andar pela outra estrada. A estrada da eu falo da libertação. Hoje, o maior problema das pessoas, hoje, eu vejo, é a ansiedade, né? O medo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma menina, que ela vai passar pelo processo comigo, a gente fechou hoje, e eu lembro que ela começou a contar a história. Eu falei, fala um pouquinho de você. Aí eu deixei ela falando. Aí eu estava ouvindo o áudio dela, veio em 5 minutos de áudio. Cara, ela deve ter falado em medo mais 10 vezes. Porque eu tenho medo, porque é o medo, eu não sei nem o que eu vou tratar, mas eu tenho medo. Eu falei, pô. Né? Então, assim, como o medo paralisa a gente, né? Sentir medo é muito importante, muito importante.
porque o medo não deixa a gente fazer besteira, não deixa a gente, evita que a gente passe por situações muito perigosas. Mas o medo que paralisa faz você parar na vida. Pensa numa pessoa que não consegue falar em público, que não consegue fazer uma live. Eu lembro que eu atendi uma menina, ela veio exatamente por causa disso. Ela trabalha com terapia holística e ela não conseguia fazer vídeo para botar no Instagram. E aí ela queria trabalhar esse, o medo de. E quando eu fiz a regressão nela, para onde ela foi? Para a escola. Tinha uns 5 anos de idade, a professora dizendo que ela tinha que calar a boca, que ela não podia falar. A professora. Então, figura de autoridade. Figura de autoridade. E aí a gente ressignificou isso. Eu sei que no dia seguinte ela estava fazendo a primeira live dela, eu fiquei muito feliz. E hoje ela está todo dia lá no TikTok fazendo live, com uma sessão de hipnose. Então você faz a ressignificação, você faz aquela cura, e a pessoa começa a olhar. Hoje eu sou adulto, hoje eu posso fazer isso. Então é lógico que uma gula, um vício, ele é muito difícil. Qualquer tipo de vício. É uma das coisas mais difíceis, porque o vício, o que o vício é? É a busca do prazer, é se livrar da dor. E é muito difícil. Então você tem que trocar o prazer. O que eu posso usar no lugar desse? O que eu posso usar no lugar da comida? Que prazer eu posso ter no lugar da comida? Né? Então é trocar o prazer. E pensar. É engraçado, né? Porque a gente fala dos compoundings. Compounding é exatamente aquilo que eu faço de ficar. Você é maravilhosa, você é capaz. Então, mas existe o compound negativo. Eu já fiz uma sessão de hipnose pelo telefone. A pessoa não tinha noção que eu estava fazendo um monte de compound negativo pro fumo. Isso vai te matar. Como é que você compra um negócio que tem uma caveira na caixa? Então, assim, é tudo como a gente olha para as coisas. Porque É, quando a pessoa fuma, ela quer ter o prazer, ela quer diminuir, reduzir a ansiedade dela. É a falta, fase oral, boca, mãe. Então, quando a pessoa consegue perceber isso, ela começa a falar: não, eu não sou mais aquela criança. Hoje eu sou um adulto e eu quero cuidar da minha saúde. E a pessoa muda a forma de olhar para aquele vício. Tudo está na mente. Tudo está na mente. É é, co- fácil? Não. é como você falou antes, do crítico, né? O, o- quando você assim se dispõe nessa linha de autocuidado através da hipnose, é tão importante é, você assim se tratar com gentileza, porque o crítico ele vai ficar ali o tempo todo falando: ah, mas você não foi hoje. Ah, mas você está deixando essa doença tomar de conta da sua rotina. E assim, foi o que aconteceu, inclusive isso aconteceu comigo semana passada. Eu entrei numa crise muito grande de sinusite, misturado com uma virose, e eu não fui para academia. E o crítico interno aqui o tempo todo falando: ah, mais uma tentativa frustrada, sabe? Falando muitas coisas. E eu disse, e ao mesmo tempo que o crítico falava, eu estava com saudade da academia. Aí eu disse assim, eu tô com saudade, eu não tô com. Que isso, eu não tô. Assim que eu ficar boa, eu vou lá de novo, eu vou continuar, eu vou perseverar. E assim eu fiz. E assim eu tô fazendo. Eu sempre. A gente, quando também está nesse caminho de autocuidado, de se conhecer, de compreender os bloqueios, também precisa também ter muita empatia, muito carinho consigo. Porque, assim, vai acontecer muitos desafios, a vida vai ficar provocando. Mas a gente tem que procurar também se escutar, sentir. E, assim, não pode se deixar abater também. Por todo, no primeiro obstáculo que a vida vai mostrando. E isso que você falou aí do crítico, né, do sabotador,
nós temos também o sábio dentro da gente. Então, nessa hora aí que você falou, mas eu tô com saudade, você estava ativando o sábio. Todos nós temos um sábio dentro da gente. O crítico, o sabotador, ele quer derrubar a gente. Ele quer que a gente fique ali naquela zona de conforto, né? Então, se a pessoa tem dificuldade de fazer vídeo, não, você não é capaz, você não fala bem pro vídeo, você não tem inteligência suficiente. Aí tem várias coisas que vêm na nossa cabeça, né? Aí tá na hora de ativar quem? O sábio interior. Não, eu sou capaz. Eu vou dar conta. Eu sou muito forte. Eu consigo. Qual é o caminho que eu tenho que fazer para fazer isso dar certo? Né? Outro pressuposto da PNL. Se do jeito que você está fazendo não está dando certo, faça diferente. Então, se você está acostumada a agir de uma maneira e você sempre te levou para o mesmo buraco, para que você vai continuar tropeçando e caindo dentro do buraco? Encontre uma outra maneira de fazer aquilo para você ter o resultado que você busca. Não é fácil. Não é fácil. Não, é muito difícil, assim, muito difícil não. Para mim, hoje em dia, nada é difícil. Tudo é possível, mas a gente tem que entender que nós que botamos mais dificuldade nas coisas. A vida, ela é um aprendizado. Nós viemos nesse mundo, pelo menos segundo o meu mapa, nós viemos nesse mundo para evoluir, para crescer, para engrandecer o nosso espírito. E isso é feito... Imagina se todo mundo vivesse num mundo cor-de-rosa, onde não existisse doença, não existiria problemas, que tudo era tudo maravilhoso, muito dinheiro para todo mundo. Onde é que está a maneira de crescer e de aprender? Dessa forma. Então, são nos momentos de dificuldade que estão os maiores crescimentos. Eu estou lendo um livro agora, mais um, né? Comecei a ler. Achei muito interessante. Deixa eu pegar até, ele está até aqui do lado. É esse aqui, ó. Como mudar. Eu achei bem interessante, eu comecei a ler ele ontem, hoje eu não tive tempo ainda de pegar nele. Eu li 59 páginas. Ela fala exatamente das maneiras que você pode fazer para fazer mudanças na sua vida, substituindo coisas, né? E eu achei interessante porque tem coisas ali que eu já fazia e eu nem sabia que isso era ensinado, né? Que é exatamente você pegar uma... Nossa, agora até fugiu o que eu ia falar. Fugiu. Só que aqui você acorda às 4 da manhã, né? Essa hora eu começo a ratear. Você vê, ontem eu estava falando com você, né? E eu falei assim, Elcia, eu preciso dormir, porque nem a aula eu consegui assistir. Eu estava muito cansada mesmo. Eu vou lembrar aí o que ela fala. Exatamente você transformar os seus desafios. Você tem desafios na vida em que você tem que olhar para eles de uma maneira em que você... É que nem o hábito. Você tem um hábito, você tem dificuldade de acordar cedo para ir para treinar. Então eu sempre oriento as minhas clientes, né? Cara, deixa a roupa de ginástica bem ali. Na hora que você abrir o olho, a primeira coisa que você vai ver é a roupa de ginástica e o tênis. Então você vai criando, vai tornando os hábitos que você quer ter fáceis de fazer. Se você dificulta, aí vai ficar mais difícil ainda. Então é muito interessante. Eu li muito aquele... É um livro sobre hábitos que eu li. Eu até achei que ele pudesse estar aqui na frente, mas não está. Muito bom também. Que é um livro amarelinho. Excelente livro também sobre hábitos. Eu não sei se é o poder do hábito, que eu tenho outro de hábito também, mas esse eu comecei a ler e eu não gostei. E ele é super famoso, eu não gostei dele. Esse outro que eu li, eu gostei muito mesmo, muito, porque ele assim, é muito prático. E eu gosto de coisas práticas. Por isso que eu gosto tanto de imersões. Porque imersão você vai para a prática, você aprende, né? Então é muito, muito interessante. Eu tô vendo aqui a hora, já são 8 horas da noite, a gente tá no maior bate-papo aqui. Quer dizer, eu tô falando pra caramba, né? Mas eu vou lembrar depois o que eu li nesse livro, que me fugiu. Você falou alguma coisa que fez eu lembrar desse livro. E eu ia falar, eu acabei esquecendo o que era. Que eu achei muito interessante nesse livro que eu tô lendo. Mas depois que eu finalizar ele, eu faço uma live sobre ele. Mas... fala mais alguma coisa aí que você queira dizer pra gente se despedir, porque a gente já tá 1 hora aqui. Apesar que agora o Instagram não derruba mais, né? Mas o ideal é ficar em 1 hora, que as pessoas cansam de
ver também, né? Eu, eu sempre costumo assim dizer que assim mudar um hábito não é fácil. Uma coisa que você já está muito acostumada a fazer, mas quando você começa a amarrar coisas, né? Não é a questão assim. Eu sei que acordar e ver a roupa ali ajuda, mas acordar e ver a roupa e saber que seu café da manhã já está ali programado, e saber que o seu almoço, as comidinhas já estão ali separadas, sabe? Você saber que o seu dia já está assim todo planejado e que quando você chegar à noite você vai ter um horário para descansar. Isso é muito bom. Então, assim, vão começando aos poucos. Eu estou fazendo isso no momento. E é engraçado como as coisas, assim, os resultados eles aparecem. Em um mês foi embora 5 quilos. Isso eu fiquei assim, como é que pode isso? Mesmo assim, eu tendo ficar doente, mesmo tendo tomado corticoide, mesmo assim tendo acontecido tantas intempéries, mas assim, o resultado dele apareceu, ele aconteceu. Porque é muito mais do que a mudança da mentalidade, é o conjunto completo. É você acordar cedo, você já ter uma comida programada, já ter tudo ali organizado. Eu fui fazendo isso, todas as semanas eu ia inserindo alguma coisa. Eu não comia muita salada, eu fui inserindo salada na minha comida, fui diminuindo a quantidade de arroz e colocando mais salada. São pequenas coisas que fazem toda a diferença no final da conta. E eu Sim. acho que foi por isso que isso aconteceu. Foi por isso que eu vi a balança sair do canto. Eu saí desses 3 dígitos que eu já estava há mais de 2 anos tentando sair desses 3 dígitos. Eu tentava de tudo que era de maneira e não saía. E mesmo assim, não, eu adoecendo, mesmo eu não tendo aquela linearidade toda na academia, eu falando, né? Aquela linearidade, toda aquela perfeição toda. Mas ali estava, mas assim, é muito interessante quando a gente se dispõe a fazer, os resultados acontecem. Tem que ter essa força de vontade também de mudar, de querer ver uma coisa diferente. E isso foi o que a hipnose, ela não só me ensinou no dia da nossa sessão, ela está me ensinando todos os dias a acordar cedo e a olhar para mim e dizer: eu cuido de você, eu cuido, Alciane, de você. E é incrível como quando eu acordo de manhã, às vezes, para sair para trabalhar, às vezes tem um evento muito cedo, eu estou dentro do carro e eu estou mentalizando: Alciane, eu cuido de você. Falando com a sua criança, né? Falando com a minha criança, falando com a prosperidade, falando com a abundância, falando com todos os diálogos que eu comecei a tecer na minha vida, para que os resultados começassem a chegar. Então, assim, não, eu confesso para vocês que não foi assim. Eu não tinha a menor ideia do que era a hipnose, eu não tinha a menor ideia de como era o caminhar. Mas a Nádia, ela explica, ela ensina, ela mostra. E assim, a coisa que às vezes assusta, algumas pessoas têm medo de hipnose, mas ela faz de uma forma que é uma leveza, traz uma leveza para a vida da gente. Ó, alguém E, está falando aqui que está orgulhosa de você. É a é, Ana. e isso, e essa leveza, ela não vai simplesmente para aquilo que é o nosso obstáculo, ela vai para todas as áreas da nossa vida. Então, assim, quem não conhece, busca entender toda a medicina que há por trás dessa caminhada, sabe? Quem bem souber, assim, quem vai, quem começa, se encanta. O que eu falo, o autoconhecimento é um caminho árduo, mas é um caminho sem volta.
Verdade. A gente não consegue mais regredir depois que entra nessa jornada, porque é libertador. E assim, para mim, a liberdade, né, para a gente finalizar, a liberdade para mim é o maior dádiva que a gente pode ter. E o que é a liberdade? É você poder fazer tudo aquilo que condiz com a sua essência. É você ser independente, ser próspero, sabe? Quando as pessoas falam que o dinheiro corrompe, que o dinheiro traz infelicidade, isso é crença. A pessoa não nasceu para ter dinheiro, não nasceu para ter nada, não consegue andar na vida. Isso é crença. Então, hoje, o que eu sempre falo, valorize o seu trabalho. Porque se você não valoriza o seu trabalho, ninguém vai valorizar. Ninguém. Sabe? Eu falo que esse mês foi um mês extremamente difícil para mim, em diversos sentidos. Não só nas perdas que eu tive, como também de pessoas que foram bem cruéis, falando coisas assim bem pesadas para mim, sabe? Em relação exatamente à prosperidade. E aí eu falo, isso é meu? Não, isso é da pessoa. Isso é dela, não é meu. Eu mereço ser próspera, eu mereço ser recompensada pelo todo o meu trabalho. Porque eu trabalho de uma forma muito séria. Eu dou sempre o meu melhor. Quem me conhece, quem já fez coisas comigo, sabe que eu me dou o máximo que eu posso para aquela pessoa que está ali na minha frente. Então, como que eu não vou valorizar isso? Se eu não valorizo, quem vai valorizar? Então, esse é um convite que eu deixo para todas as pessoas que assistirem na gravação, que se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. Ninguém. E aí eu quero fazer esse convite para a galera de Brasília, ou quem de fora também que quiser vir, venha para a imersão de novembro. O link está na bio aí do meu Instagram, onde nós trabalharemos hipnose e constelação familiar. Na hipnose, todas as pessoas vão ser atendidas. E na constelação, vão ser sorteios, né? Porque não vai dar para constelar todo mundo. E tem os ingressos, né? O tipo de ingresso onde a pessoa já compra o ingresso garantindo a sua constelação. E assim, um valor super acessível e que as pessoas podem curar, se curarem. Então esse é o convite que eu estou fazendo para todo mundo. Porque realmente, cara, eu quero que as pessoas saiam dali assim, flutuando, sabe? Flutuando. E um presencial é tudo de bom. É tudo de bom. É maravilhoso. Maravilha. E vão ter várias dinâmicas que eu vou fazer com as pessoas também, além do que a gente já vai trabalhar lá, que é a constelação e a hipnose. Então é o convite que eu faço. Elce, pega o avião e vem. 2 dias aí de muito intensos, de muita vivência de autoconhecimento, de uma viagem em busca da nossa criança, o resgate da nossa criança. E é maravilhoso. Então eu vou fazer várias dinâmicas, vai ser muita prática, muita prática. E todas as pessoas vão ser atendidas com a hipnose, todas vão passar pelo processo, fazendo uma cura de uma dor. E eu te agradeço você ter vindo hoje aqui, feito essa live. Você não é uma pessoa que tem dificuldade de falar, não, né? Eu, eu confesso assim que na escola eu era uma pessoa que gaguejava muito. Na faculdade eu preferia fazer prova a ter que falar. Mas você foi muito Mas, bem hoje. mas é incrível, é incrível. É assim, a mudança ela nunca é apenas naquele obstáculo. Ela abrange todas as áreas. Eu Então, eu vou falar só mais uma coisinha sobre isso, então. Já que você trouxe esse aí, eu vou pegar o seu gancho, a sua fala. Às vezes, quando a gente faz uma regressão, você tem vários sintomas, né? Que a gente chama de sintoma. Às vezes você vai numa dor, num trauma, você cura vários sintomas. Então pode ser que realmente, e ó que a gente não fez a regressão ainda para a dor, mas só de você ter destravado algumas situações lá com baralho cigano já, que a gente já foi destravando coisas ali, você já fez processos de cura de outros sintomas seus.
Um deles pode ser esse, a dificuldade de falar. É verdade. Eu tenho falado mais. Eu é tão engraçado, até cantar, coisa que eu não sou assim de estar na frente. Eu gosto de tocar percussão, mas assim, eu nunca tô na frente, assim. Eu me vejo assim, a vida sempre me colocando assim, em situações em que eu vou, porque também é provocando para a gente também destravar, a gente Sim. também se ver, a gente ver o nosso potencial ali se aflorando, se mostrando. Porque eu estou descobrindo uma outra Alciane agora, e eu sei que ano que vem é outra pessoa que vai estar aqui nessa live conversando com você. Isso E é muito magrinha. isso, e com saúde. É isso aí, ó, é a mente. Crenças limitantes podem virar crenças fortalecedoras. Você pode ressignificar uma crença ruim e colocar outra no lugar. Uma crença de crescimento, mudando o mindset de fixo para de crescimento, usando o seu mago interior, afastando os seus sabotadores. Exatamente. E cada vez mais isso vai ficando mais fácil de ser feito. E a vida provoca mesmo, mas a gente tem força suficiente para dar a volta por cima e trilhar por aquele caminho que a gente está fazendo ali naquela estradinha. Olha, eu queria Com te certeza. agradecer muitíssimo por essa live. Tomara que você resolva vir para Brasília para participar. Você e a Ana, vou adorar sacudir vocês duas. Ia ser muito bom fazer aí. Eu tô até estimulando os casais a se inscreverem, que é tão lindo quando a gente. Eu fui numa imersão no final de semana passada, tinha vários casais. A coisa mais linda, os casais juntos. Ali os dois andando juntos, sabe? Buscando melhorar como um par, né? Isso é muito legal também, muito legal. E é um convite que eu faço a todo mundo. Venha para a imersão, que é 16 e 17 de novembro, vai ser o dia todo, até de noite, lá na Unipaz, aqui do Distrito Federal. Um lugar lindíssimo, maravilhoso, de muita paz, também com esse nome, né, Unipaz. E, e nós vamos lá fazer um trabalho muito legal de cura e de resgate dessa criança. Elce, se despeça da galera, vai ficar gravado, vou botar você como colaboradora, que aí eu coloco, você pode botar lá no seu Instagram também, tá bom? Ok. Boa noite. Foi estar aqui falando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho e aprendendo com você, Nádia. Sempre. É um caminho assim de muito aprendizado. Ser uma ótima mentora. Ai, obrigada. Certeza que essa imersão ela vai ser só o começo assim de muitas imersões e quem sabe assim você vai estar andando por todo o Brasil e a gente ainda vai se ver aqui em Fortaleza. Não, minha filha, venha para Brasília conhecer Brasília também. Eu já Vou. viajei para tudo quanto é lugar atrás de imersões. Eu já fui para São Paulo, eu vou um monte de vezes. Eu estava em São Roque final de semana passada. E é bom que você conhece gente de todo o Brasil, é uma delícia. Uma delícia. Venha conhecer aqui o Distrito Federal. Ah, Aqui é muito gostoso. Tá muito calor, mas tá gostoso. Ó, gente, uma boa noite. Venham para imersão. Vai ser maravilhosa, vai ser muita cura. Se inscreva, o link está na bio. Um grande beijo, uma boa noite e um excelente final de semana para todos vocês, tá bom? Vai ficar gravada a live. Assistam, porque hoje foi um bate-papo muito legal, muito legal mesmo. Gratidão, Elce. Fica com Deus. eu Tchau, também. gente.